Nós estamos vivendo um período muito triste em relação ao que ocorreu em Santa Maria, né? A tragédia quase anunciada, né? Da morte, não por incêndio, mas pela fumaça, né? Que foi provocada a partir dentro de uma danceteria, né? Onde matou a vida de centenas de jovens. Mas como professor de filosofia, eu tenho uma tarefa que é de refletir sobre tudo, a tentar ir mais fundo, tentar enxergar as coisas ou de uma forma mais ampla ou de uma forma mais profunda, quer dizer, ir além do que a gente vê na superfície das coisas. Isso não é fácil. Esse presente vídeo pode parecer um pouco insensível, porque eu estou apenas analisando as condições que fizeram com que algumas pessoas tenham sobrevivido e outras não. Pode parecer insensível. Eu tenho observado que as pessoas nesse período de tragédia não querem comentar coisas que poderiam ser vistas como insensíveis. Eu não falo nem das piadas que as pessoas fazem, né? Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte: será que Charles Darwin poderia ver aquela tragédia de Santa Maria como uma seleção natural da espécie, ou dentro da espécie? Há duas testemunhas que estavam lá dentro da danceteria, 2 jovens, que me chamaram muito a atenção. Um deles disse que se não fosse forte fisicamente, ele não teria saído de lá. E ele foi até sincero ao dizer que ele teve que passar por cima de muitas pessoas. Provavelmente ele não disse, mas talvez tenha empurrado muitas pessoas para sair pela porta. Havia uma luta ali para saber quem chegaria primeiro. Não, talvez não fosse a questão de saber quem chegaria primeiro. A luta era de quem chegava primeiro na porta e conseguiria ter ar para respirar, né? E de qualquer maneira, bom, e o outro relato é de uma moça que disse que observou imediatamente, né, quando ela percebeu que o teto pegava fogo, ela não esperou e resolveu sair correndo daquele local fechado. Isso é curioso. Como é que eu tentaria responder a questão que eu propus, né? Como é que Charles Darwin veria essa cena? Ali haveria uma seleção natural. Não dá para dizer dos mais fortes, Charles Darwin nunca disse isso. Mas o ambiente ofereceu uns certos limites que as pessoas tiveram que se adaptar a ele. E se poderia pensar que as pessoas que estão mais capacitadas para sair daquele local fechado seriam as que tivessem força muscular. Mas também no caso dessa moça que não tinha força muscular, pelo menos comparado com outras pessoas, ou com os homens que estavam naquela danceteria, né? Ela não tinha força muscular, mas ela teve a capacidade, talvez rápida, eu poderia dizer uma inteligência abstrata, lógica, de pensar com ela mesma que na medida que o teto começava a pegar fogo, era de se esperar que a danceteria fechada, um local fechado, se tornasse se pegasse fogo completamente, né? Eu não sei se poderia se dizer também que havia uma parte ali que era um sentimento de medo que predominava nela. Então, será que nós podemos concluir dizendo que a seleção natural da espécie, de Darwin, e portanto as pessoas que perpetuariam, né, e conseguiriam reproduzir e deixar descendentes, e seus descendentes poderiam sair parecidos com eles fisicamente e psiquicamente, né, personalidade,
seriam aqueles que tivessem força física e tivessem uma capacidade de pensar nas consequências de um modo bastante rápido, que é isso que é lógica, né? Você parte de premissas, hipóteses, como, por exemplo, está pegando fogo e esse fogo vai se alastrar e, ao se alastrar, vamos morrer queimados. Isso é uma inteligência lógica, essa capacidade de conectar cadeias de ideias. Então, sob o ponto de vista humano, você teria essas duas possibilidades de sobrevivência. Finalmente, eu gostaria de levantar outra questão que talvez pudesse ser compartilhada com professores de biologia. Aquelas pessoas que, tendo saído da danceteria, ainda voltaram para ajudar, salvaram 10, 12, 14 vidas, menos as delas, as suas próprias, porque ao voltar para dentro inalaram fumaça e acabaram se intoxicando. Essas pessoas são fracas ou fortes? Provavelmente vai se dizer, ou se diria que elas são fracas, porque elas não vão conseguir deixar descendentes. Pode ser que entre eles já tivessem alguém, ou alguns que já tivessem tido filhos, né? Mas de qualquer maneira me parece que eles seriam fracos. Charles Darwin e Nietzsche, um filósofo do século XVIII, XIX, talvez concordassem. A ideia de voltar para salvar as pessoas pode ser um gesto nobre, visto por nós, mas sob o ponto de vista da seleção da espécie, ou a perpetuação da espécie, seria um ato de fraqueza. Curioso isso, né? Para uns, e eu acho que eu me incluo entre eles, é uma atitude nobre, né? No entanto, sob o ponto de vista da visão biológica, seria uma atitude, seria uma fraqueza. Essas pessoas, elas não teriam ou teriam capacidade física, mas lhes faltaria a capacidade de raciocínio, de pensar que esse ato heróico, ele precisaria, por exemplo, usar máscaras para não inalar aquela fumaça, ou talvez eles pensassem que aquela fumaça não era tão diferente das outras que nós já inalamos e bastaria perceber o momento exato em que você começaria a sentir falta de oxigênio, e aí você deixaria o local e aí respiraria mais oxigênio, quando na verdade faltou conhecimento a essas pessoas, porque aquele tipo de fumaça era tóxica e ela permanece dentro dos pulmões, né? Diferente de uma fumaça que a gente inala de um churrasco, de, não sei, escapamento de automóvel, não sei se daria para dizer, se bem que o CO2 e o monóxido de carbono também são tóxicos, né?